Beleza, eu me chamo Alan, sou pastor, fui ordenado pastor aqui nessa igreja no ano de 2008, maio de 2008. Acho que foi um dos primeiros pastores aqui. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui, estar comigo a minha esposa, a Duda, a Isabela e o Enoque. São discípulos de Jesus que caminham com a gente, porque eu não tenho discípulo, só quem tem discípulo é Jesus. Eu sou só um jumentinho que Jesus monta para ser glorificado. É isso que ele faz. Então, me convidaram aqui, me sinto muito honrado por estar aqui essa tarde para falar com vocês a respeito de missões. Isso é algo que está dentro de mim, que eu não sei falar de outra coisa. Se me convidarem para pregar de outra coisa, sempre vai terminar em missões. Sempre vai terminar com isso. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é missões, por que eu tenho que fazer missões, o que é isso, Queria falar um pouquinho com vocês, a Jéssica, A Jéssica acabou de orar, mas eu queria orar de novo com você. Amém? Fique à vontade, se quiser ficar de pé, quiser ajoelhar, sentado. O que importa, eu quero que você ore comigo, beleza? Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E nós, em primeiro lugar, queremos agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos o teu nome, nós te exaltamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos chamou para a missão de Deus nessa terra. Nós somos gratos a ti, somos indignos, mas o Senhor mesmo assim nos chamou. Obrigado, Senhor, que nessa tarde, já de virada para a noite, Deus, eu oro para que aqui o Senhor levante, Deus, missionários que vão tocar o Brasil e as nações. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante pessoas aqui que serão chave nessa igreja e nessa cidade para o alcance de muitas pessoas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor levante aqui pessoas que toque, Deus, o Brasil, que toque a cidade de Castanhal e que ela vá aos povos não alcançados. Eu oro, Deus, para que o Senhor mova o coração da sua igreja, para que a igreja invista o seu dinheiro na obra missionária. Então, Deus, eu oro para que o Senhor levante jovens, adolescentes, famílias inteiras, para que possam fazer o reino de Deus conhecido nos quatro cantos das nações. Nós oramos por isso, porque o Senhor disse isso para fazermos isso. O Senhor nos deu uma ordem para rogar ao Senhor da seara, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Então eu estou orando por isso. Nós oramos por isso agora, para que o Senhor levante os trabalhadores, para que eles sejam lançados, para que eles sejam impulsionados, Senhor, para chegar em outras nações. Nós oramos por isso. Aquece o nosso coração essa tarde, Senhor. Quebranta o nosso coração essa tarde e que nós consigamos ver com os teus olhos, sentir com o teu coração, Senhor, e tomar uma atitude que como os discípulos tomaram, Senhor, que percorreram os seus povoados e as suas cidades da sua época. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Mateus 28. Você que trouxe a Bíblia impressa, abra a sua Bíblia. Você que tem Bíblia no celular, pode ligar a sua Bíblia para a gente ler. Mateus 28. Eu e minha esposa, nós temos um ministério chamado Missão ID, que nós trabalhamos com a ativação e capacitação dos santos para o desempenho do seu serviço no corpo de Cristo. Então, esse ano nós tivemos nossa primeira escola de missões. Ela foi realizada de 15 a 28 de julho. Foram 13 dias imergidos na palavra de Deus e no contexto missionário. Nós fomos para a Colônia do Prata e fomos para Bujaru. Então, depois você vai conhecer um pouquinho sobre a Colônia do Prata e depois eu vou falar um pouquinho também sobre Bujaru, se você não conhece esses locais. Beleza? Encontraram aí Mateus 28? Amém? Vamos lá. Versículo 16 em diante. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos, ou o final dos tempos, a consumação dos séculos, depende da versão que você usa. Então aqui, Jesus deu suas últimas palavras antes de ser assunto ao céu e ser levado aos céus. Ele deu suas últimas palavras aos discípulos. E olhando para esse texto, daqui nós podemos tirar os 4 fundamentos da grande comissão. Olhando para cá, podemos tirar os 4 fundamentos da grande comissão. Pastor, o que é a grande comissão? A grande comissão nada mais é que a ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Como se faz isso? Ajudando esses discípulos a andar como Jesus andou e se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus. De forma bem resumida, isso é a grande comissão. Quando você ouvir falar o que é a grande comissão, você vai entender que é fazer discípulos de todas as nações. Como? Ajudando esses novos discípulos a caminharem como Jesus caminhou e cada vez mais serem parecidos com Jesus. Isso é a grande comissão. Essa é a missão da igreja. É o papel da igreja. Infelizmente, durante muito tempo, se foi ensinado de que a grande comissão é somente para cristãos específicos. Pessoas que têm chamado missionário. Isso não é verdade. A igreja, ela é enviada de Jesus. Então, se eu faço parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, eu também sou enviado para esse mundo. O meu papel é fazer discípulos. Se nós entendermos isso, muito da crise vocacional que existe no meio da juventude, acaba. Porque que Deus quer que eu seja? Qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para mim é que eu faça discípulos semelhantes a Jesus. Essa é a vontade de Deus. O problema é que quando nós queremos buscar a vontade de Deus, nós não queremos buscar a vontade revelada de Deus. Nós queremos buscar a vontade oculta ou soberana de Deus. O que quer dizer isso? Que Deus ele tem 3 vontades. Sua vontade soberana, que pertence somente a Ele. Somente a Ele, a ninguém mais. A sua vontade preceptiva. O que é a vontade preceptiva? É o que está escrito na sua palavra. E a sua vontade permissiva. Essas 3 coisas. Nós cristãos, muitas das vezes, quando nós oramos, nós queremos conhecer a vontade soberana de Deus. Isso não compete a nós. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem aos filhos dos homens. O que está revelado para nós está escrito na palavra de Deus. Por que nós temos muita crise vocacional na nossa vida? Porque nós não lemos a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia. Nós preferimos chegar na igreja, dar o dízimo, dar a nossa oferta e preferir que alguém ore por nós, que alguém ensine a Bíblia para nós, do que nós, por nós mesmos, buscarmos a sua vontade, na sua palavra. Por isso existe muito de uma crise vocacional no meio cristão hoje. Então é preciso entender a grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão é que eu tenho que fazer discípulos de Jesus de todas as nações. Você mora onde? No Brasil, não é verdade? Na cidade de Castanhal? Você é brasileiro, tem alguém de outro país aqui? Não. Tem não, né? Todo mundo é daqui do Brasil. Então você faz discípulo de Jesus aqui, enquanto ele não levar você para nenhum lugar. Eu fui missionário na Bolívia 1 ano com a minha esposa e meus filhos. Então, uma vez perguntaram para mim, numa reunião parecida com essa, pastor, como foi que o senhor descobriu que o senhor era missionário? E eu li uma ordem e eu obedeci. Que ordem? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Aí ficou assim, depois perguntou de novo, então pastor, como o senhor sabia que Deus queria o senhor na Bolívia? Eu li uma ordem e obedeci. Como assim, pastor? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Se eu for para a Bolívia ou para a África, eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque eu estou fazendo discípulo. Se eu estou lá na Colônia do Prata ou em Bujaru, eu estou fazendo a vontade de Deus por quê? Porque eu estou fazendo discípulos. Você me entende, sim ou não? Deu para entender? Beleza?
Eu estou tentando aí, não sei, vamos lá. Então, os 4 fundamentos da missão. Antes de entrarmos mais profundo nesses 4 fundamentos, uma coisa interessante que nós observamos no versículo 16 é que os discípulos partiram para a Galileia, para o monte a qual Jesus lhes designara. Se você ler o contexto, desde o versículo 1, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo de Jesus. Chegando lá, Jesus não estava mais lá, a pedra havia sido removida por um anjo e o anjo estava lá. Quando elas olharam no túmulo, o anjo disse para ela: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Vão, digam a Pedro e aos discípulos para irem para a Galileia, porque ele já foi para lá. E elas saíram correndo dali e avisaram os discípulos e eles foram para a Galileia. Imagine só, Jesus começa seu ministério em Mateus capítulo 4, chamando alguns discípulos, chamou Pedro e André, João e Tiago, começou seu ministério ali, a partir do versículo 17 você vai encontrar isso. E ele começa seu ministério e vai exercendo seu ministério, chamando os discípulos para caminhar com ele. Durante 3 anos, Jesus fez milagres e maravilhas diante dos discípulos. E enviou os discípulos de 2 a 2, a partir de Lucas capítulo 10, você vai ver isso. Ele enviou os discípulos de 2 a 2, para que os discípulos fizessem a obra de Deus. E eles foram, expulsaram demônios, ressuscitaram mortos, curaram enfermos e voltaram felizes da vida com tudo que tinham visto. E Jesus começou a dizer para eles: ei, o filho do homem, que era ele, eu vou morrer nas mãos dos judeus. Eles vão me matar, eles vão acabar comigo. E parece que os discípulos não caíam a ficha, até o dia que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, eles se trancaram numa casa, porque Jesus fez um alvoroço durante 3 anos e meio em Jerusalém. 3 anos e meio confrontando os sacerdotes, confrontando os líderes fariseus e saduceus, os religiosos da sua época. Jesus sacudiu esses homens. Eles odiavam Jesus. Eles odiavam Cristo. Aí o dono dessa, vamos dizer assim, o cabeça dessa revolução foi morto. O cabeça dessa revolução foi morto. Então eles se trancaram numa casa. Pastor Marcelo, pastor Andressa, abraço. Então, eles foram trancados, eles se trancaram naquela casa e ficaram com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus. Então as mulheres vão no túmulo para ver se encontram Jesus. Jesus não estava lá. E ela disse: o mestre vai encontrar com vocês na Galileia. E eles foram para a Galileia. Chegando na Galileia, versículo 17, os discípulos o viram e adoraram, mas alguns não acreditaram. Alguns não acreditaram. Alguns dos 11 não acreditaram. Eles olharam, Jesus marcado, mostrou as mãos, uns adoraram e outros não. Mas ao invés de Jesus repreendê-los, o que Jesus fez? Jesus entregou para eles a maior missão do mundo: façam discípulos de todas as nações. O que isso quer dizer para nós? Que Deus não chama os fortes, Deus chama os fracos. Quanto mais a gente achar que é capaz de fazer alguma coisa, menos capaz nós somos. Você está me entendendo, sim ou não? Beleza? Vamos lá. Então Jesus, ao invés de repreendê-los, Jesus dá para eles a grande comissão. Falando a partir do versículo 18. Aqui começa a grande comissão. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Então, o primeiro fundamento da grande comissão é toda autoridade. Foi dada a Jesus. Toda autoridade foi dada a Ele e a ninguém mais. Foi dado a Ele. Não foi dado a mim, não foi dado a você. Foi dado a Ele. Toda autoridade foi dada a Jesus. Uma vez me perguntaram, eu estava na Bolívia, e na Bolívia a minha igreja era um campo de futebol. Não era um lugar como esse, era num campo de futebol. Lá era a minha igreja, 60, 80 jovens e adolescentes
Eu pregava todo dia para eles lá. Era num campo de futebol. E um dos rapazes sentado comigo na grama perguntou: pastor, por que o senhor veio pregar o evangelho na Bolívia? O senhor deve amar muito a Bolívia, né, pastor? Eu disse: irmão, eu amo muito a Bolívia, mas eu amo mais Jesus do que a Bolívia. Eu não vim para cá por causa de você. Ele ficou me olhando. Eu vim para cá por causa de Jesus. Por causa da sua autoridade. Porque se eu viesse por causa de você, a minha missão já estava falhando. Muitas das vezes esse é o nosso erro. Eu quero fazer missão, eu quero ir, Jesus me leva porque eu amo aquele povo, eu amo aquela cidade. Aí nós vamos. Na primeira decepção que nós temos, nós queremos vir embora. Por quê? Porque nós não estamos indo por causa de Cristo. Porque toda a autoridade foi dada para Ele. Eu prego o Evangelho, eu faço discípulo por causa de Cristo. Não é por causa do outro. Parece loucura isso. Mas isso é verdade. Você está me entendendo, sim ou não? Eu sei que o bagulho é meio louco aí. Eu sei que a ideia está, tipo, esse pastor é doido. O que esse cara está falando aí? Me disseram muitas vezes que eu tenho que ir porque eu tenho que amar os perdidos. Ame os perdidos. Mas você só pode amar os perdidos por causa da autoridade de Jesus. Porque foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade, ele não tem parte da autoridade. Ele não tem alguma autoridade, ele tem toda. Então, quando eu vou fazer discípulos, quando eu parto para fazer discípulos, seja aonde for, eu estou indo debaixo da autoridade de Cristo. Eu posso até estar com medo, mas eu já sou vencedor. Eu não vou vencer, eu já sou. Por quê? Porque eu tenho toda a autoridade que é de Cristo, não minha. Eu estou debaixo dela. Você consegue me entender, sim ou não? E a igreja, ela só recebe essa autoridade quando ela está disposta a obedecer toda a vontade de Deus. Se ela não estiver disposta a obedecer toda a vontade de Deus, ela não tem essa autoridade. Todo e qualquer movimento que a igreja fizer, ela precisa entender que deve ser para a edificação dos santos e para a salvação do perdido. Se ela não fizer isso, ela está fora da vontade de Deus. Completamente fora da vontade de Deus. Se não houve edificação dos santos e não houve salvação, não adiantou. Perdemos o nosso tempo, gastamos nosso dinheiro, nossa vida por algo que não dá fruto. Então, o primeiro fundamento da missão é toda a autoridade. Se você observar os textos, versículo 18, 19 e 20, você vai ver 4 vezes essa palavra. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. Se você observar o texto, bem direitinho. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. Então, olhando para esse texto, nós vemos os 4 fundamentos da missão. Eu só vou para a missão, eu só faço missão, porque Jesus tem toda a autoridade. Porque Ele tem toda a autoridade. Nós não temos capacidade para fazer um milagre. A fé que nós recebemos para que o milagre aconteça, ela vem de Deus, ela não vem de mim. A fé que eu preciso para ser salvo, ela não vem de mim, ela vem de Deus. O chamado que eu tenho para cumprir nessa terra, ele não vem de mim, ele vem de Deus. Tudo é dele. Ele fez todas as coisas e tudo que foi feito, sem ele, nada poderia existir. Então, Jesus é o centro do Evangelho. Ele é o centro de todas as coisas. Ele deve ser glorificado e exaltado em todo o tempo. Nos enganamos quando nós colocamos o homem no centro. Que nós observamos muitas vezes que o evangelho pregado é sempre o homem no centro. Deus fez tudo por você. Não foi não, cara. Foi para a glória dele. Deus fez tudo para a glória dele e não para a nossa. Um amigo meu estava na praia, ele fez um selfie, curtindo aquilo que o papai fez para mim. Eu, seu animal, vai ler a Bíblia direito, cara. Deus fez tudo para a sua glória. Tudo é para Ele, tudo é dele.
Tudo é dele, nada é do homem. Tudo é dele. A minha vida é dele, a sua vida é dele. Não se iluda. Não se iluda com essas coisas que às vezes estão dizendo para você. Não se iluda com isso. Olhe para a Bíblia e confira nas Escrituras. Tudo foi feito para ele. Gênesis capítulo 1, versículo 31, se eu não me engano, quando Deus criou todas as coisas, ele disse que tudo era bom. Tudo que Deus fez era bom. Tudo que ele criou era bom. Era dele, foi para ele. Fico tentando imaginar Deus se deleitar com tudo que ele criou. Eu não fico imaginando tentar surpreender Deus, porque nós não conseguimos. Tenta imaginar você fazer uma surpresa para uma pessoa que sabe de tudo. Tipo, hoje eu vou para o culto que eu vou surpreender Deus, cara. Vai nada. Vai não. Mas não vai mesmo. Deus, ele já sabe de tudo. Sabe de tudo. A única coisa que agrada a Deus é fazer a sua vontade. É a única coisa que agrada a Deus. Meu filho estava triste comigo no Dia dos Pais, meu filho caçula. Pai, eu estou triste com o Senhor. Eu disse, por quê, meu filho? Porque o Senhor me disse que não queria presente no Dia dos Pais. Eu disse, eu não quero mesmo. Eu não quero presente. O Senhor fica dizendo, não me dê presente, somente me obedeça. Porque a sua obediência é o melhor presente que eu posso ter. A maior prova de amor é a obediência. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é verdade? Então, o primeiro fundamento da missão é toda a autoridade. É porque ele tem toda a autoridade, ele nos comissionou para a missão. Segundo fundamento, é quando ele fala no versículo 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações, não é somente de uma ou duas, mas sim de todas. Todas as nações. Se a igreja não está comprometida com a evangelização do mundo, ela está fora da vontade de Deus. Se a igreja não está comprometida com a evangelização do mundo, ela está fora da vontade de Deus. É duro, mas é verdade. Vou te dar algumas estatísticas aqui. Se liga, um cristão brasileiro, ele gasta mais com chiclete do que com missão transcultural. Um cristão brasileiro, ele gasta mais com Coca-Cola do que com missão transcultural. Um cristão brasileiro investe em missão transcultural por ano R$1,50. Quem consegue viver aqui com R$1,50? Levanta a mão. Quem consegue? Se eu não consigo viver aqui, provavelmente também outra pessoa em outra nação também não viverá. Mas nós conseguimos comprar, um celular de R$10.000. Nós conseguimos comprar um tênis de R$500, cara. Aí abre o guarda-roupa, dia de vir para o culto, eu não tenho roupa para ir para o culto. Agora que caia fogo no teu guarda-roupa e taque fogo lá, para tu saber o que é não ter roupa para não ir para o culto. Eu não tenho isso, eu não posso, não dá. Você está entendendo isso? É tenso, cara. O Senhor nos deu uma ordem de fazer discípulos de todas as nações. Provavelmente, nós temos aqui umas 12, 15 pessoas. Provavelmente dessas 15 pessoas que estão aqui dentro, 3 ou 4 de vocês vão embora para outra nação e nunca mais vão voltar. Provavelmente. Quem sabe um. Você sabe quantos cristãos protestantes existem no Brasil? Sabe me dizer? 20 milhões. De modo geral, são 40 milhões. 40 milhões, presta atenção. Não te anima, não. 40 milhões de cristãos de forma geral. 25% católicos, 20%
protestantes, e os outros 5% são das outras religiões. 20 milhões. O dízimo de 20 milhões são quantas pessoas? 10% deles são quantas pessoas? Quem é bom de matemática aí? 20 milhões. 10% de 20 milhões. Me ajuda aí, gente. Tem ninguém de exatas aqui? São 10 mil. Não é isso? 20 mil? 20 mil, não é isso? Você sabe quantos missionários transculturais a igreja brasileira tem fora do país? Eu vou falar por enquanto de fora e depois eu vou falar de dentro do país. Vou falar de fora. O Brasil tem 2 mil missionários transculturais. Somos 20 milhões de cristãos protestantes. 20 milhões! Nós não temos nem o dízimo disso nas nações. Nós temos o dízimo do dízimo. 2 mil missionários transculturais, cara. 2 mil missionários transculturais. Aí quando se fala de ser transcultural, vamos trazer para dentro do nosso país. Dentro do Brasil, nós temos pelo menos 117 etnias indígenas sem a presença de uma igreja ou de um missionário. Você está ligado no movimento, sim ou não? Só para você ter ideia. Não vou me adiantar tanto aí não, nessas estatísticas. Tem um evento que vai acontecer no Brasil o ano que vem, você sabe qual é? Descende, cara, tem uma negada empolgada com esse negócio, cara. Eu sou um daqueles que sou do contra, vou logo te dizendo. Eu sou tudo que vira moda no Brasil, eu sou do contra. Depois eu te explico, quando tu for lá para casa hoje à noite eu vou te explicar. Presta atenção, só o Morumbi, 60 mil ingressos já foram vendidos. O Allianz Parque, 42 mil ingressos já foram vendidos, e agora vai para o terceiro estádio, você sabia? Deve ser para a Arena Lava Jato, lá do Corinthians. Tu sabe, tu te lembra. Entendeu? Vai para lá, provavelmente deve ser lá. O ingresso mais barato quanto que é? Quem sabe? R$20. Chuta aí, chuta aí, 60 mil, 42 mil com 32 mil, vezes R$20. Chuta aí quanto é que está. Eu fiz as contas lá em casa ontem à noite, eu e um amigo meu. Bora fazer as contas aqui, cara. A gente foi fazer as contas, que mandaram a foto. Olha aí, pastor, o terceiro estádio, chupa. Eu digo, vagabundo. Tá me tirando, né? Vamos lá, então. Fui fazer as contas. Chuta quanto é que dá aí. 310 Quase isso. 2 milhões e alguma coisa aí. 2 milhões e alguma coisa. Agora imagina, se a gente pega essa grana e começa a treinar de verdade nossos missionários. Um missionário não se faz em um dia. O avivamento não se nasce em um dia. Um avivamento não se nasce em um dia. Tenho 21 anos que eu sou crente, cara. 21. Vou fazer 40 anos dia 21 de dezembro. No dia 6 de julho desse ano, eu fiz 21 anos que Jesus me salvou. 21 anos que eu caminho na fé. E caminhando na fé. Já vi muita coisa acontecer, irmão. Já vi igreja abrir e fechar, já vi missionário ir e voltar, eu sou um deles. Eu sou um desses que já foi para o campo missionário e teve que voltar do campo transcultural porque não aguentou a pressão. Problema de ansiedade, problema de enfermidade, tudo isso se acarreta sobre você em outro país. Moeda diferente, comida diferente, o clima diferente, o idioma é diferente, tudo é diferente. Você sai da sua zona de conforto. Você está me entendendo, sim ou não? Então Jesus nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Se eu perguntasse aqui dentro desse salão, quantas pessoas você discipula? Eu não estou falando tu pegar uma cartilha e dizer assim, 5 passos para ser abençoado. Não, eu estou falando de pegar a Bíblia e dizer, vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos estudar o livro de Abacuque. Né?
Tipo, quer entender sobre justiça social? Lê o livro de Abacuque. Não lê artigo de ninguém na internet. Vai ler o livro de Abacuque. Aí você vai ver justiça social na veia, meu irmão. Você quer entender justiça social? Leia todos os profetas. Todos eles, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonias, Naum, Amós, Oséias, Joel, Miqueias, Zacarias. Leia todos os profetas. Leia todos eles e você vai entender a justiça social. Porque o ministério profético não é somente de ter visão. O ministério profético é aquele que atinge a área social da cidade. Ele atinge a vida social, porque Deus, ele não salva só a alma. Deus salva o homem todo. 1 Tessalonicenses 5:23, que o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Espírito, alma e corpo. Quando entregamos a vida para Jesus, nosso espírito é reavivado. Nossa alma precisa ser discipulada e nosso corpo precisa ser cuidado. Aí não adianta você sair para pregar o evangelho às vezes para morador de rua e não dar o cobertor para ele. Que ele vai estar salvo, mas vai continuar com frio. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta ir pregar o evangelho na rua para o morador de rua e não dar um prato de comida para ele, porque ele vai estar salvo, a fome espiritual foi saciada, mas a fome física continua lá. Então, a ordem de Jesus para nós é fazer discípulos de todas as nações. Esse é o segundo fundamento da missão. E fazer discípulo é ensinar a palavra de Deus. Como eu faço discípulo, pastor? Está aqui o texto. No texto diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer isso? O batismo, ele simboliza a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. Sim ou não? Acho que você já ouviu isso, né? Morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. Isso quer dizer que quando nós entregamos a vida para Jesus e batizamos aquele irmão, nós estamos dizendo para o mundo que um novo homem foi ativado. E que esse novo homem, ele precisa acontecer o que com ele? Versículo 20. Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí nós vamos para o nosso terceiro fundamento. Então, como eu faço discípulo? É ensinando. E a pedagogia de Jesus era muito louca. Ele fazia primeiro e depois ele discursava. Era assim que ele fazia. Pegou uma toalha, uma bacia, e foi lá diante dos discípulos, lavou os pés dos discípulos. Quando ele terminou, ele disse, vocês dizem que eu sou mestre e senhor, estão falando isso corretíssimo, mas tem um porém. Faça isso uns com os outros. Faça isso uns com os outros. Eu tenho um pastor amigo meu que ele fala uma coisa interessante, que o símbolo do ministério dele é uma bacia e uma toalha. Ele diz isso. É muito interessante, porque é a posição de um servo. Essa é a posição. Então, se eu quero cumprir a grande comissão, pastor, eu quero ser missionário, o que é que eu faço em outra nação? Isso foi uma pergunta que o pastor José Rodrigues da MCM fez para mim. Em 2010, eu almocei com ele em Belém. Ele pregou aqui uma vez, em 2010, o templo era aqui do lado. E eu fui almoçar com ele em Belém, numa casa de um irmão. E ele perguntou para mim, o que você vai fazer na Bolívia? Eu vou lá pregar o evangelho, implantar a igreja. Uau, que legal. Eu vou te dar um conselho, você pode me ouvir? Claro, quem sou eu para não ouvir o pastor José Rodrigues da MCM, né? Diga lá, pastor. Aí ele, faça discípulos. Missão é isso. Você só vai fazer lá aquilo que você já faz aqui. A gente pensa que vai chegar lá e, vai juntar uma galera na rua e pá. Você só faz lá, em outra nação, em qualquer outro lugar, aquilo que você já faz aqui. Não fala aqui dentro, porque aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. O problema não é a igreja do domingo, o problema é a igreja da segunda-feira. A igreja do domingo é tudo lindo e maravilhoso. Eu te adoro, eu te amo, tu é o mais lindo do universo.
Mas depois que sai daqui e começa a segunda-feira no outro dia, que é o negócio, meu irmão. Não é a igreja que está reunida aqui, o problema é a igreja que está lá fora. Como que essa igreja está sendo relevante lá fora? Como que essa igreja está sendo nas faculdades? Ela é militante ou ela é um fazedor de discípulos? Levanta a bandeira, seja lá de qual político que for, ou ela levanta a bandeira da palavra de Deus onde quer que ela esteja? Eu sou do contra de um monte de coisa, cara, você não tem ideia. Eu sou chato pra burro, você não tem ideia também. É isso mesmo. Né, Júnior? É sério, cara. A ordem de Jesus é de fazer discípulos. Não posso perder tempo com outras coisas. E como se faz discípulo? Ensinando criatura. Não é indo para dentro de uma sala, você vai dar uma aula, 10 passos de como gerar fé no seu coração. Como é que você vai gerar fé no coração de um discípulo? Como Jesus gerava fé no coração dos discípulos? Jesus foi procurar fruto numa figueira. Não tinha fruto, ele disse, tu vai secar até a raiz. Não vai mais, ninguém vai comer fruto de ti. E foi para o outro lado, quando ele volta, os discípulos olharam para a figueira, ela estava seca, mano. A figueira estava seca. Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ele disse, tem de fé em Deus? Marcos 11, versículo 22 fala isso. Você tem fé em Deus? Se você tiver fé, e você disser esse monte, lança-te no mar, assim se fará. E tudo o que você pedir em oração, crendo, você já recebeu. Então, viu como é que era o ensinamento de Cristo? Diferente do nosso, né? Se Deus não é gente não, cara. Estou te falando. Vamos lá. Para terminar. O Henrique disse que eu podia pegar pesado. Como eu faço discípulo? Ensinando. O ensino fazia parte do ministério de Jesus. João 4, 23 diz que Jesus percorria todas as cidades e sinagogas ensinando. Mateus capítulo 5, versículo 1. Quando começa o Sermão do Monte, Jesus sobe num lugar elevado, no monte mesmo, os seus discípulos sentam ao seu redor e Jesus passa a ensiná-los. O Sermão do Monte, pensamos muitas vezes que é para a multidão, mas o Sermão do Monte era para os discípulos. O Sermão do Monte não é para a multidão. Da multidão é só o pão e o peixe. Dos discípulos, o segredo do reino. A multidão podia ficar até admirada com o ensino de Jesus, mas nenhum deles seguia. Só os discípulos. Só os discípulos. A multidão tem seu papel, assim como os discípulos têm o seu papel. Tudo que a multidão queria eram os milagres de Jesus. Tudo que os discípulos queriam era Jesus. Tudo que os discípulos queriam era Jesus. Você me entende, sim ou não? Mateus capítulo 9, versículo 35, repete quase que o mesmo versículo do 4, 23. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Era isso que ele fazia. Ensinando. Então, como eu faço discípulo? Eu faço discípulo ensinando. É no ensino. É no ensino. Como se ensina um cristão a orar? Orando. Como se ensina um cristão a pregar? Pregando. Você vai ouvir alguém pregar. Você vai sentir fome naquele dia. Eu me lembro que a minha primeira pregação durou 5 minutos. Fiz um esboço de 3 páginas. Eu li as 3 páginas em 5 minutos. Me lembro até hoje, cara. Isaías 55, do versículo 1 ao 6. Vinde, comprai e comei. Não gaste o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí preguei sobre isso, fiz o apelo, um casal aceitou Jesus e são crente até hoje. Aleluia. São crente até hoje, cara. Minha primeira pregação, 5 minutos.
A minha última, não sei, nem lembro quando foi a última vez que eu preguei, hein? Eu passei o mês de julho todinho pregando. Todinho, cara. Lá na fazenda do irmão Levindo, lá onde... terça-feira foi o Tiago que pregou, não fui eu. Na nossa base missionária nós temos culto toda terça-feira. A base missionária é na minha casa, por enquanto. É lá na minha casa, lá na base Missão ID. Toda terça a gente tem culto lá em casa. Então, se um dia você quiser ir lá e o teu pastor deixar, pinta lá no meu setor que a gente toma um café e estuda um pouco a palavra de Deus. Beleza? É isso que a gente faz. A gente ora e estuda a Bíblia. Ora e estuda a Bíblia. A gente não faz mais nada que isso, porque era só isso que Jesus mandou a gente fazer. Né? Vamos lá. Quarto e último ponto. Vamos terminar esse negócio aqui. Para você ir embora para cá, não dá ter culto depois. Quarto e último fundamento. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando eu fui para a Bolívia, eu ouvi essa palavra do profeta Gregório. Quem conheceu o Gregório aqui? Gregório McNulty. Você conheceu ele, mano? Eu conheci ele. Sentar na mesa. Ele já veio aqui uma vez. Pregou uma vez, em 2009 aqui. Foi quando eu conheci o Gregório. Cara, eu ouvi algo dele assim, tipo: Gregório, eu vou para a Bolívia, cara. Ele: é isso mesmo, cara. Vai lá, meu. A única categoria de pessoa que Jesus disse que estaria com eles todos os dias é para os missionários, cara. Aqueles que vão e fazem discípulos. Eu ouvi isso, cara, eu me enchi de fé e fui-me embora. Fui-me embora para a Bolívia, vendi tudo que eu tinha, casa, minhas coisas. Fiz 2 vezes isso. E faço de novo se for preciso. Jesus quiser assim. Faço de novo. Briguei com tudo e com todos por causa desse negócio de missões, cara, e brigo até hoje, se for preciso. Porque a obra missionária precisa ser cumprida. Agora imagina, só é possível fazer discípulos por causa de quê? Da autoridade de Jesus e porque Ele está conosco todos os dias. Quem discipula pessoas sabe o quanto é difícil colocar o evangelho na cabeça do ser humano que não quer. E o que é mais tenso ainda, sabe o que é? Nós queremos discipular pessoas que nunca se converteram ao Senhor Jesus. Dorme com esse barulho hoje aí. O maior esforço que nós fazemos de discipular pessoas, na maioria das vezes, são pessoas que nunca se converteram. Elas se convenceram. Vão para a igreja porque lá na igreja o povo é bacana. Ou a música é boa, a pregação é boa, mas o inferno está te esperando, papai. Porque nunca se converteu, se convenceu, se tornou primo, amigo do evangelho, mas não um discípulo de Cristo, um filho de Deus. Vai para a igreja porque gosta, acha bacana, tem um novo ciclo de amigos, mas nunca se converteu. Porque aquele que se converte a Jesus Cristo tem sua vida transformada. Nunca mais se torna o mesmo. Nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Então, esses são os 4 fundamentos da grande comissão. O primeiro é toda a autoridade. O segundo, todas as nações. O terceiro, todas as coisas. E o quarto, todos os dias. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, quando nós partirmos para a missão de fazer discípulos. E se começa fazendo discípulos em casa. É em casa. Mas não espere terminar de fazer aqui para poder ir para outro lugar. A obra de Deus ela é simultânea. Enquanto eu estou fazendo discípulo aqui, tem alguém fazendo discípulo em outra cidade. A ordem de Jesus aos discípulos em Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não disse que faça primeiro em Jerusalém, depois faça na Judeia, depois faça em Samaria e depois vá por todas as nações. Não foi isso que ele disse. Enquanto vocês estão indo, andando pelo caminho, façam discípulos em Jerusalém, façam discípulos na Judeia, façam discípulos lá em Samaria e até os confins da terra. Esse é o nosso papel. Fazer discípulos de todas as nações. Esse é o meu dever, o seu dever, de todo cristão. Não somente dos pastores, dos líderes de grupo de crescimento ou de célula. Dever de todo cristão é fazer um discípulo.
Aprenda isso no nome de Jesus. Eu queria passar um vídeo para vocês aí. Daqui a pouco a gente vai orar. Solta aí. Esse vídeo aí foi a galera do Prata que fez. Eles estão lá, a equipe está lá agora. Saíram meio-dia daqui de Castanhal, estão lá na Colônia do Prata. Colônia do Prata é um antigo leprosário. É uma vila centenária aqui na nossa região. Lá tem uma igreja que tem 107 anos, uma igreja católica imensa. A porta dela é dessa largura, assim. É proibido entrar lá, não pode entrar lá. Lá na região, na nossa região, lá tem o maior centro espírita da região. Né? Se contar só a nossa equipe de missões, ela fez o prático lá. Então, no terceiro dia de missão deles lá, uma moça caiu, deslocou o ombro brincando com as crianças. O restante da equipe todinha caiu com muita febre, sem saber o que era. E a nossa equipe que estava em Bujaru, a Eduarda estava lá na equipe de Bujaru, eles tiraram um período de oração por eles, lá no Prata. E na hora a equipe de Bujaru recebeu uma visão de Deus que tinha alguém fazendo trabalho de macumba contra eles. E eles começaram a orar, e conforme eles iam orando, os jovens que estavam lá iam sendo curados. Sendo tocados por Deus, e Deus foi curando, o ombro volta para o lugar, a febre foi embora, beleza, ficou tudo lindo e maravilhoso, eles foram dormir. Quando foi na madrugada, tentaram invadir a casa que eles estavam dormindo. Tinha 9 pessoas a equipe, se eu não me engano. 5 homens e 4 moças, a equipe de lá. A macharada ficou a noite acordada para não deixar os caras entrarem na casa. Então, só se consegue fazer missão e discípulos de outras nações se Jesus estiver com você. Se Ele não estiver com você, não vá. Então, essa equipe, ela vai um final de semana assim e outro não, lá para o Prata. Hoje eles estão lá no feriado. Sem ser nesse final de semana, no outro, eles vão para lá de novo. Nós teremos conferência na nossa igreja, vai estar o profeta Dario e o Cultura do Céu com a gente. Mas eles, pastor, os R$30 que eu vou dar de inscrição, eu quero ir para o Prata. Vai lá, tio. Eu não ligo não, pode ir. Vai para o Prata. Crianças ali, que vocês viram naquela foto. No momento que os pais estão no seu momento íntimo, ele põe a criança no meio para a criança ver. Crianças ali abusadas sexualmente. E muitas, eles fizeram um tratamento capilar na turma lá. Tinha uma guria que, cabelo bem cacheadinho, bem loirinha, cabeça cheia de ferida e de piolho. Porque eles nem aí para as crianças, os próprios pais. Chega o camarada, pega a criança, vamos ali comigo. Leva para o Igarapé, abusa dela, ela volta de lá com R$5, com R$10, um pacotinho de bombom. Eu costumo dizer que missões é quem não vai não vê, quem não vê não sente, quem não sente não entende, quem não entende não faz nada. Você entende isso ou não? Então, são nessas zonas que nós estamos entrando hoje. Beleza? Se der tempo, eu queria passar mais um vídeo. São quanto tempo? 4 minutos ele tem, eu acho. É o vídeo da nossa escola. Os olhos seguem os meus passos, os meus passos revelam o coração. Sim,
Beleza. Presta atenção numa coisa, rapidinho. Todo mundo que tem um chamado de missionário, ele precisa de preparo. Ele precisa de preparo. Eu demorei muito para entender isso. Muito. Tipo, eu pensava o seguinte: Jesus me chamou, vai me capacitar e pronto, acabou. Você não precisa de mais nada. Eu pensava isso na minha vida. Eu só faltava me matar de jejuar e orar. E Deus me usava? Usava porque Deus é bom. Mas eu entendi que todo mundo precisa de preparo psicológico, profissional, educacional, tudo quanto é coisa aí. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a me dedicar ao estudo da teologia. Eu era um avesso à teologia, você não tem ideia quanto que eu tinha aversão à teologia. Eu disse, não, preciso aprender a Bíblia, preciso aprender a palavra de Deus. E me dediquei ao estudo das Escrituras. Então, uma vez por ano, nós temos uma escola de missões, eu sei que em 21 dias não se faz um missionário, mas se ativa um missionário em 21 dias. Então, em 2020, nós vamos ter nossa segunda escola. A primeira foi esse ano, próximo ano que vem, 2020. Escola na Missão, escola de ativação de missionários. Tem gente aí que era na igreja um nada, absolutamente nada, resolveu ir na escola, chegou lá hoje, está liderando os próprios jovens da sua igreja. Não é por causa da escola, mas porque Deus fez algo na vida deles ali. Então, eu quero fazer uma coisa com você agora, enquanto o Janilson prepara as coisas aí com os meninos. Eu gostaria de conhecer aqui essa noite. Eu não faço isso, é muito difícil fazer esse tipo de coisa, porque eu sei a responsabilidade que é você responder um apelo missionário. Mas se você se sente chamado por Deus, não somente para outro país, mas para o nosso país, o nosso Brasil. Enquanto eles vão preparando as coisas aqui, eu vou ler algo rapidinho para vocês. Não precisa nem jogar aí no telão se não quiser, não precisa, vai ser bem rápido. Existem 8 segmentos menos evangelizados no Brasil, 8 segmentos. O primeiro deles são os índios. São 117 etnias sem a presença da igreja ou de um missionário. O segundo são os ribeirinhos. Na bacia amazônica há 37 mil comunidades ribeirinhas. E ao longo destas são rios e igarapés. Pesquisas recentes mostram que 10 mil comunidades dessas não têm nem missionário e nem igreja. 10 mil comunidades ribeirinhas. Você tem ideia disso? Nós temos ribeirinho aqui pertinho de nós, em Nhangapi. Nós temos ribeirinhos aqui em Bujaru, onde o pastor Felipe do Ministério Esperança tem um projeto, que ele quer avançar para 2 lugares, Alegre Vamos, e o nome do outro lugar eu não lembro. Quer avançar para alcançar os ribeirinhos. Vocês estiveram com a equipe lá, vocês visitaram essa localidade. Bem aqui pertinho de nós. Bem aqui. Muita gente costuma dizer, uma vez eu estava com um rapaz e eu entrei numa discussão com ele, ele disse, pastor, a minha África é aqui. Você deixa de ser animal, rapaz, a África é no continente africano. Aqui é Brasil, Castanhal. Essa história, quando o cara diz que aqui é a minha África, isso é um covarde, um banana, não conhece a Jesus. Nunca leu a Bíblia e conheceu a palavra de Deus de verdade. Minha África é aqui. Não é não, meu irmão. A África é lá. Nós temos uma amiga, que ela é diretora do orfanato lá em Angola, da Companhia de Jeová Nissi, a Ângela. Ela coordena o orfanato lá em Angola. Se você escutar, eles vieram aqui, né? Eles estiveram aqui, teve uma equipe aqui. Fala, bonitinho. Você está entendendo isso? Vou te mostrar outra coisa, rapidinho. Terceiro, são os ciganos. Há cerca de 700 mil ciganos da etnia Calon aqui no nosso país, e apenas 1.000 se declaram crentes ao Senhor Jesus. A maior parte desses ciganos estão no Nordeste. Eu conheço um pastor que tem um trabalho no meio desses caras aqui. Eu mando para ele todo mês uma oferta para a construção de igrejas no sertão alagoano. Vamos lá, quarta coisa, são os sertanejos. Sertanejo não é o cantor sertanejo não, viu? Na nossa escola de missões, na hora que falamos sobre os 8 segmentos menos evangelizados, nós dividimos em equipes e pedimos que a galera orasse por cada um dos 8 segmentos.
Aí teve um abençoado lá que orou pelos cantores sertanejos lá. Não. Tá errado? Não, eles precisam de salvação, não é verdade? Mas esse não era o objetivo, era orar pelos sertanejos que moram no sertão. No sertão mesmo, bem isolado. Mas aí, fazer o quê, né? Para você ter ideia, nos últimos 10 anos, centenas de assentamentos sertanejos têm sido evangelizados e muitas igrejas têm sido plantadas neles. Mas ainda existem 6.000 assentamentos sem a presença da igreja. Você sabia que o Piauí e Rio Grande do Sul são os 2 estados menos evangelizados do Brasil? E olha que tem um monte de igreja grande nesse lugar, né? Não está fazendo nada. Se tivesse, estava alcançando o povo lá. O quinto são os quilombolas. Você sabe o que é isso, né? Quilombolas são formados por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais ou menos remotas nos últimos 200 anos. Nós temos pelo menos 4 ao nosso redor. 4 ao redor de Castanhal. Tem 2 em Inhangapi, que é chamado de Pitimandeua. Quem já ouviu falar no Pitimandeua? É uma comunidade quilombola. Não tem igreja lá. A outra, meu Deus, qual é a outra, meu pai? Que nós íamos lá. Qual é o nome, amor? Itabocas, outra comunidade. Essa da Colônia do Prata, outra comunidade. Vamos lá, vamos adiantando, só faltam 3. O sexto são os imigrantes. Há mais de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300 mil pessoas. 27 países estão vivendo no Brasil. Esses 27, todos 27 são muçulmanos. A maior concentração deles são São Paulo, Foz do Iguaçu e o Rio de Janeiro. Nós não conseguimos entrar nos países muçulmanos, mas eles estão entrando no nosso país. Quem vai pregar para essas pessoas? É isso aí, maninho. Nós vamos pregar. Não vou dizer nós, vamos melhorar o negócio. Diga eu. Né? Deus está vendo. Vamos lá, 7ª coisa. Surdos. Presta atenção. Há mais de 9 milhões de pessoas nessa categoria em nosso país e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Quando estão pregando aqui, tem alguém fazendo a linguagem dos sinais aqui? Entendeu? Nem na nossa igreja também não. Lá onde nós fazemos o nosso encontro com Deus, a nossa escola, tem uma igreja. Eu fui pregar domingo lá. E todo final de semana um surdo vai para lá. Ele ouve um pouquinho, não ouve muito, ele ouve um pouquinho só. Nos gestos dele e tudo. Já sabe que eu sou pastor. Foi batizado, já toma a ceia. Crê no Senhor Jesus. Joguei dominó com ele, dei 4 caretas nele, ele ficou com raiva de mim. Gente boa demais o cara, meu. Eu fiquei com vontade de aprender os caqueados lá. Último ponto. O mais rico dos ricos e o mais pobre dos pobres. Essas pessoas precisam do amor de Deus. Elas precisam do Evangelho. Então, essa noite eu queria conhecer pessoas aqui, que se você não... Tipo, pastor, eu tenho uma chamada missionária e eu quero obedecer. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Pastor, Deus me chamou e eu quero obedecer. Seja para um desses 8 segmentos, seja para a cidade de Castanhal, seja para outra nação, eu quero orar por você agora. Você se sente chamado por Deus para isso? Eu quero orar por você. Você não precisa largar sua faculdade ainda. Você não precisa largar seu emprego ainda. Mas você pode usar sua faculdade como uma alavanca. Nós temos uma missionária em nossa igreja que ela quer evangelizar os muçulmanos, ela quer ir para o Afeganistão. Não estuda inglês, nem fez nenhuma faculdade, como é que vai? Não tem uma profissão, ela vai chegar, sou missionária. Tchau, papai. Vamos cortar a cabeça dela. Se capacite. Se capacite. Então você tem chamado missionário, eu quero orar por você. Você tem? Fique de pé que eu quero orar por você. Você que tem um chamado missionário. Pastor, eu entendi isso e eu quero. Quero que o senhor ore por mim agora.
Eu entendi que Deus me chamou para isso, eu quero que o Senhor ore por mim agora. Não estou dizendo que você vai agora. A partir de agora, a minha oração vai ser um passe de mágica para você ir. Não, não é um passe de mágica, não. É uma ativação para os seus primeiros passos. É só um impulso. É só um impulso. E o que é que eu vou fazer, pastor? Você vai fazer discípulos semelhantes a Jesus. Você vai fazer discípulos semelhantes a Jesus. Não seus, mas de Jesus. Oh, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Conduz-nos, Senhor. Quem não vai, não vê. Quem não vê, não sente. Quem não sente, não entende. Quem não entende, não faz nada. Nós precisamos de Ti, Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome essa noite, Jesus. Nós queremos responder ao Teu chamado, Jesus. Nós queremos responder ao Teu chamado, Jesus. Nós queremos responder ao Teu chamado, Senhor, de fazer discípulos de todas as nações. Queremos responder ao Teu chamado, Senhor. Oh, Jesus, nós não queremos nos acovardar. Nós não queremos nos esconder, Jesus. Nós queremos obedecer o Teu chamado. Queremos corresponder àquilo que o Senhor tem dito a nós. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor só tinha um filho e o Senhor fez dele um missionário, Senhor. O Senhor fez de Jesus um missionário. O Senhor enviou seu filho. O Senhor enviou seu filho. Oh, Jesus. Nós nos entregamos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor, ao Teu chamado. Se Ele deu seu coração. Nós nos rendemos, Jesus. Nos rendemos, Jesus. Nós nos rendemos, Jesus. Nos rendemos à Tua vontade, Senhor. Tira de nós todo medo, Jesus. Tira de nós todo medo. Oh, Jesus. Muitos são chamados e poucos escolhidos, Senhor. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqueles que têm obedecido a Tua voz, o Teu chamado, Senhor. Coloca as vidas deles diante de Ti. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite. Que o Senhor os encha com Teu Espírito. Que o Senhor os leve a lugares onde eles nunca sequer imaginaram, Senhor. Que eles conheçam o Senhor, que eles conheçam a Tua palavra, que eles conheçam os segredos do reino de Deus. Toca as vidas deles, Espírito Santo. Marca as vidas deles. Que eles nunca mais sejam os mesmos depois de responderem ao Teu chamado. Aquilo que o Senhor os chamou para fazer nesse tempo. Eu oro por eles, Senhor. Toca suas vidas, toca seus corações. Deus, ativa dentro deles, meu Pai, esse chamado, essa vocação, a vocação missionária, de fazer discípulos de Jesus, de todas as nações, de todas as nações, de fazer discípulos de Jesus de todas as nações, que respondam ao Teu chamado, Senhor, que respondam ao Teu chamado, Senhor, que respondam ao Teu chamado, Jesus. Oh, Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos porque ainda hoje o Senhor chama as pessoas para estarem contigo, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque ainda hoje
O Senhor chama jovens, adultos, adolescentes e crianças para estarem com o Senhor na tua obra, fazendo discípulos de todas as nações. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradeço mesmo, Jesus. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm respondido ao teu chamado, por aqueles que têm respondido ao apelo do Senhor de ir e fazer discípulos de todas as nações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor os capacite teologicamente, espiritualmente, que o Senhor os prepare para o que está por vir, Senhor, para aquilo que está por acontecer no nosso país e nas nações. Nós queremos estar ligados àquilo que o Senhor vai fazer. Nós não queremos estar alheios àquilo que o Senhor está fazendo no universo, no mundo inteiro. Nós queremos obedecer o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.